Boa noite, irmãos. Pela graça do Senhor, aqui estamos, mais um domingo, para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus, todos juntos, em Romanos capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, do verso 13 até o verso 17. Eu vou ler, peço que você acompanhe com atenção, com amor, a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Até aqui a leitura da palavra do Senhor Deus. Nós vamos fazer uma oração nesse momento ao Senhor. Vamos suplicar o favor dele para com as nossas vidas nesta hora. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo grande privilégio de podermos nos reunir aqui nesta noite. Muito obrigado por podermos cantar, louvar, bendizer o Teu santo nome, pois sabemos que Tu és o único digno do nosso louvor, da nossa adoração. O Senhor é o único merecedor do nosso culto. Aqui estamos, ó Deus, mais uma oportunidade para juntos aprendermos de Ti, para juntos sermos instruídos na Tua palavra. Por isso, Senhor, rogamos que o Teu Santo Espírito, que inspirou esta palavra, possa nos conduzir no aprendizado dela, possa iluminar o nosso entendimento, nos dar, ó Deus, a compreensão clara das verdades da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, pois sabemos que sem Ti nada podemos fazer, necessitamos do Senhor, para que assim possamos compreender a Tua vontade revelada para nós na Tua palavra. Ser com a minha vida, Senhor, que estarei trazendo a mensagem do Senhor para nós nesta noite, que eu possa tão somente ser guiado pelo Teu Espírito Santo, que eu seja apenas um instrumento mediante o qual o Senhor possa falar ao Teu povo. Assim eu te peço, eu te rogo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos nos últimos domingos expondo aqui o capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E nós temos visto que neste capítulo 4, Paulo ele está respondendo a alguns questionamentos que ele sabia que viria da parte dos judeus quando lessem a carta, quando lessem a respeito da justificação pela fé. Certamente essa doutrina ela traria alguns questionamentos. Paulo ele tem como costume nas suas cartas se antecipar às perguntas e já trazer uma resposta a essas perguntas. Então aqui Paulo está respondendo algumas perguntas que provavelmente surgiriam quando aquela carta fosse lida ali em Roma, na igreja de Roma, onde havia muitos judeus. Nós vimos aqui no capítulo 4, do verso 1 ao 8, na primeira seção do capítulo 4, que Paulo ele estava ali respondendo uma questão que provavelmente surgiria da parte dos judeus, de que a justificação ocorreria pelas obras da lei. Paulo vai dizer que não. Paulo vai dizer que a justificação ela ocorre única e exclusivamente pela fé no Senhor Jesus Cristo. E para mostrar que essa não era uma invenção
dele, ou uma doutrina nova criada por ele, Paulo faz questão de mostrar no Antigo Testamento, por meio do exemplo de Abraão, por meio do exemplo de Davi, que já lá atrás, na antiga dispensação, o povo de Deus era salvo mediante a fé em Cristo, no Messias, naquele que viria para redimir o seu povo. Mas também vimos aqui na semana passada, nos versos de 9 até 12, Paulo refutando um segundo possível questionamento que surgiria ali dos judeus, que era justamente concernente à circuncisão. Ou seja, os judeus, eles acreditavam que a circuncisão ela era necessária para a justificação do pecador. Consequentemente, só seriam justificados aqueles que fossem circuncidados. Esse era um pensamento comum entre os judeus. Paulo vai mostrar que, de fato, a justificação ela não depende da circuncisão. Por quê? Mais uma vez ele cita o exemplo de Abraão no Antigo Testamento, porque quando Abraão foi justificado, ele não era circuncidado ainda. Então, o próprio Abraão, ele foi justificado primeiro para depois receber o sinal da aliança, que era a circuncisão, e isso prova que a justificação não depende da circuncisão, ok? Mas veja, Paulo ele vai continuar aqui nos versos de 13 até ao 17, tratando a respeito de uma terceira objeção que poderia surgir ali quando a carta fosse lida. Paulo sabia que os judeus eles iam se agarrar a qualquer tipo de argumentação para se contrapor à doutrina da salvação, da justificação pela fé na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, já sabendo disso, Paulo então vai já se antecipar ao argumento de que a salvação ela ocorre por meio da guarda da lei. É interessante, queridos, porque Paulo ele trata aqui, nesses versículos que nós lemos inicialmente, a respeito desta relação que há entre a justificação pela fé e a lei do Senhor. Havia na mente dos judeus um pensamento de que Abraão ele tinha sido justificado porque ele tinha guardado a lei perfeitamente. Ou seja, ele tinha obedecido aos mandamentos de Deus de forma perfeita, então por conta disso, ele foi aceito por Deus, ele foi justificado por Deus. Mas Paulo vai mostrar que não é bem assim. Vai mostrar que Abraão não foi justificado porque ele guardou a lei. Abraão foi justificado pela fé. E que de fato, os verdadeiros herdeiros de Abraão não são aqueles que são segundo a carne, segundo a descendência física, aqueles que descendem e têm o mesmo sangue de Abraão, mas os descendentes verdadeiros de Abraão são os da fé. São aqueles que andaram nas mesmas pisadas da fé que andou Abraão, que creu na mesma promessa do Evangelho que Abraão também creu. Então, nós vamos ver o apóstolo Paulo tratando a respeito disso aqui a partir do verso 13. Eu quero que você acompanhe comigo, nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, que diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Veja, Paulo ele vai dizer aqui 3 verdades neste versículo. Quais são? Primeiro, Deus fez uma promessa a Abraão e a sua descendência de que eles herdariam o mundo. Essa é uma promessa. Deus chegou para Abraão e prometeu a ele que ele e a sua descendência seriam herdeiros do mundo. Uma segunda verdade que esse texto mostra é que essa promessa ela não aconteceria por causa da obediência de Abraão à lei. Essa também é uma verdade que você vai encontrar aqui.
Uma terceira verdade é que Deus prometeu a Abraão que ele e a sua descendência herdariam o mundo por meio da justiça da fé. Nós vamos entender melhor aqui o que este versículo nos ensina. Primeiro, vejamos a promessa feita por Deus a Abraão de que ele herdaria o mundo. É importante nós esclarecermos aqui neste texto que quando Paulo diz que Abraão recebeu a promessa de ser herdeiro do mundo, ele não está se referindo ao mundo físico como nós o conhecemos, este presente mundo que está diante de nós. Paulo ele está falando aqui de uma nova terra, de um novo céu que seriam restaurados por Deus, que seriam dados a Abraão e a sua descendência. Não é este mundo, mas é uma nova criação, um novo céu, uma nova terra. Lembra que nós estudamos aqui em Hebreus, que diz claramente que Abraão, ele aguardava a pátria cujo arquiteto e o edificador é Deus, a pátria celestial. Então, Abraão sabia que no final das contas, a promessa que Deus fez a ele não foi de uma terra aqui meramente, mas principalmente de uma pátria celestial. E aqui, quando Paulo menciona que ele seria, Deus promete que Abraão seria herdeiro do mundo, é nesse sentido. Ele herdaria a Canaã celestial, ele herdaria o novo céu e a nova terra, ele herdaria a pátria celestial. Então, se nós observarmos, há várias profecias que falam desta nova criação, ainda lá no Antigo Testamento, como por exemplo, lá no livro de Isaías, é dito que Deus criaria um novo céu e uma nova terra, uma vez que a criação, como nós a conhecemos, ela foi sim contaminada pelo pecado. Ela está debaixo da escravidão do pecado. Então, esse novo céu, essa nova terra, seria o lugar da habitação daqueles que creem nele, Abraão e a sua descendência por toda a eternidade. E de fato, queridos, é isso que nós cremos. Cremos que Deus, ele tem um lugar preparado para todos aqueles que creem nele. O próprio Senhor Jesus disse que ele iria preparar um lugar para que nós pudéssemos estar com ele, pois o desejo dele é que onde ele estivesse, nós também estivéssemos com ele. Os judeus, então, eles acreditavam de forma diferente. Eles acreditavam que essa promessa que Deus fez ali a Abraão era uma promessa para eles. Por quê? Porque eles eram descendentes físicos de Abraão, porque eles eram circuncidados, porque eles tinham a lei, eles tinham recebido a lei, tinham a lei nas suas mãos. Porém, como nós temos aprendido aqui na nossa série de mensagens na Carta aos Romanos, não era essa a intenção de Deus. Quando Deus fala na descendência de Abraão como sendo herdeira da pátria celestial, ele está falando de uma descendência de pessoas que teriam a mesma fé que Abraão teve, que teriam a mesma esperança que Abraão teve, que criam nas mesmas promessas que Abraão recebeu. Então, queridos, isso é importante nós deixarmos claro. A promessa que foi feita a Abraão é de que ele herdaria o mundo. Esta criação, só que restaurada. Porque nós sabemos que quando Cristo voltar, ele fará tudo novo, um novo céu e nova terra. Não significa que vai ser outro céu e outra terra, mas esta terra e este céu só que restaurados, de uma forma como nós não conhecemos, de uma forma como nós somos incapazes de imaginar a criação sem o pecado, sem as consequências do pecado, uma habitação perfeita para que nós, com o nosso corpo glorificado, possamos habitar com Deus por toda a eternidade. Veja, não é à toa que a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem
aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é algo maravilhoso, é algo esplêndido, é algo indizível. Mas o texto também diz aqui, nós podemos observar, que essa promessa ela não foi feita com base na obediência da lei por parte de Abraão. Não foi por intermédio da lei que coube a Abraão e a sua descendência a promessa de ser herdeiro do mundo. E veja, por que esta promessa ela não pode ser resultado da lei, ela não pode ter a lei como base dela? Porque, meus queridos, nós sabemos que Deus instituiu que a justificação ela seria pela fé somente lá atrás, com Abraão. Então Deus não mudou o seu método de justificar o pecador. O entendimento dos judeus era de que não, Abraão não foi justificado pela fé. Ainda que lá em Gênesis capítulo 15 esteja dito, Abraão creu e isto foi lhe imputado como justiça. Eles acreditavam, havia uma crença entre os judeus de que Deus havia dado a Abraão a lei dele. E Abraão cumpriu a lei nos seus mínimos detalhes, ele fez tudo que a lei manda, e aí por conta desta obediência de Abraão, Deus diz assim, agora eu vou te dar uma promessa, você vai ser herdeiro do mundo. Entretanto, não é o que a Bíblia diz. Nós vamos perceber que Deus ele vai entregar a sua lei ao seu povo 430 anos depois de Abraão, quando o povo estava saindo do cativeiro ali do Egito, quando o povo havia atravessado o Mar Vermelho, quando eles chegam ali no Monte Sinai, Moisés então ele sobe ao monte e ali ele recebe a lei na sua forma, diremos assim, mais detalhada, na sua forma mais elaborada. Então foi ali que Deus deu a sua lei ao seu povo, nesse sentido, dessa forma mais elaborada. E não 430 anos antes a Abraão. Nós não temos relatos na Bíblia que digam que isso seja verdade. Ok? Terceiro, ainda estou no primeiro verso. Deus promete a Abraão e a sua descendência que eles herdariam o mundo por meio da justiça da fé. Veja que o texto diz, né? Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então veja, queridos, Paulo ele vem mostrando aqui neste capítulo 4 que a justificação ela ocorre única e exclusivamente pela fé. Não é pelas obras da lei, não é pela circuncisão, não é porque alguém é descendente, né, de Abraão no sentido físico. A justificação ela ocorre exclusivamente pela fé. A promessa que Deus fez a Abraão não foi com base no cumprimento da lei, mas foi com base na fé que ele demonstrou na promessa de Deus. Nós vimos aqui anteriormente que Paulo havia dito que a Abraão foi pré-anunciado o Evangelho e ele creu. Ou seja, o Evangelho ele está sendo anunciado mesmo lá no Antigo Testamento. E Abraão creu, e por causa desta fé, então, ele recebeu promessa, por causa desta fé, ele foi justificado por Deus. Agora, o apóstolo Paulo ele também vai apresentar 3 razões que mostram porque a promessa não poderia ser mediante a lei. Por quê? Primeira razão, porque não pode ser pela lei. Porque a fé seria anulada. É o que ele vai dizer aí na continuação, no verso 14. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé. Veja, se aqueles que guardam a lei com o propósito de alcançar a salvação realmente forem os herdeiros de Abraão, então a fé ela está anulada. O que é que isso significa?
Quando se trata da salvação, meus queridos, lei, obras e a fé são incompatíveis. Ou o homem, ele de fato entende que a salvação é pela fé, ou então ele vai entender que a salvação é pelas obras. São dois caminhos distintos. Dois caminhos que levam a um resultado também distinto. Não há compatibilidade entre fé e guarda da lei quando o que está em jogo é a salvação. Porque a guarda da lei, ela é um outro caminho, ela é o caminho do mérito. Quando o homem, veja só, quando o homem ele pensa da seguinte forma, não, se eu cumprir os mandamentos de Deus, se eu fizer o que é correto, se eu for uma pessoa boa, caridosa, se eu for alguém que é um bom cidadão, eu vou ser salvo. Isto é uma salvação mediante a lei, mediante o cumprimento das obras da lei. Se fosse assim, se Deus dissesse, olha, você pode ser salvo pela lei, e eu vou então e sigo esse caminho, Deus então me deve a salvação. Não, eu cumpri aquilo que Deus mandou, então Deus me deve a salvação. Então a salvação, ela é um mérito meu. Eu vou poder me orgulhar, eu vou poder olhar para outra pessoa e dizer, não, você não é salvo porque você não obedeceu, eu obedeci, por isso que eu sou salvo. Quem manda você não obedecer? A grande questão é que a salvação não é pela lei, não é pelas obras. Porque pelas obras da lei ninguém pode ser salvo, ninguém é capaz de cumprir aquilo que a lei manda, porque a lei exige perfeição e nós somos pecadores. Então, este caminho de salvação, ele leva à condenação, inevitavelmente. Se o homem quiser ser salvo pelas obras da lei, ele vai ser condenado. Por isso que há um outro caminho, que é o caminho da fé. Quando nós cremos em Cristo, e a fé, como diz a Escritura, é um dom de Deus, é um presente de Deus, ou seja, até a fé que eu tenho em Deus para minha salvação, foi Ele quem me deu. Não há espaço para o orgulho, não há o espaço para eu me achar melhor do que qualquer outra pessoa, não há espaço para que eu venha de alguma forma achar que eu mereço glória na minha salvação. A glória pertence somente a Deus. É por isso que Paulo está dizendo, se é por obras, então anula-se a fé. Porque são dois caminhos que são distintos, eles se excluem. Mas como nós sabemos, queridos, meus queridos, somente o caminho por meio da fé é aquele que vai realmente redundar em salvação. Segunda razão pela qual não pode ser pela lei, porque, segundo Paulo, aqui a promessa seria cancelada. Veja que ele vai dizer, pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Por que ele está dizendo isto? A fé, se não for pela fé, a promessa vai ser cancelada. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, quando Deus chamou Abraão e disse, olha, veja aqui todas essas estrelas, você é capaz de contá-las, assim vai ser a sua descendência, eu vou abençoar nações, através de você. Quando Deus fez essa promessa, era uma promessa baseada na fé de Abraão, não era com base nas obras. Então, se o recebimento da promessa é com base na lei, então a promessa ela será cancelada, porque Deus fez a promessa com base na fé de Abraão e não nas obras da lei. A promessa foi feita com base na fé e não nas obras que Abraão tinha para mostrar a Deus. Isso é algo muito importante nós entendermos, porque se fosse assim, Deus tinha que refazer a promessa e refazê-la agora não com base na fé, mas com base na guarda da lei.
Infelizmente, algumas pessoas, creem dessa forma. Creem que ali no Antigo Testamento Deus tinha uma maneira de salvar as pessoas e agora no Novo Ele tem outra forma de salvar. Na lei, Deus instituiu que a base da nossa salvação seria por meio das obras. Agora no Novo Testamento não, é pela graça, é pela fé. Mas não há essa distinção, sempre foi pela fé, nunca pelas obras. Infelizmente isso é resultado de uma interpretação errada da Bíblia. E aí, queridos, nós podemos observar isto. A salvação sempre foi mediante a fé. Portanto, se é pela lei, a promessa de Deus vai ser então cancelada, porque ela não foi feita com base na guarda da lei, mas com base na fé. Outra razão, porque a promessa não pode ser pela lei, porque se for pela lei, a lei só traz a ira de Deus. Veja o que ele vai dizer. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Ou seja, a lei suscita a ira, a lei instiga a ira, provoca a ira, estimula a ira. A ira de quem, Paulo? A ira de Deus. Por que a lei suscita a ira? Porque a lei é santa, nós somos pecadores. Quando nós desobedecemos a lei de Deus, o que é que vem sobre nós? A ira dele. Então, não poderia ser com base nas obras da lei, não poderia ser com base nos meus méritos, naquilo que eu posso fazer, ou naquilo que eu deixo de fazer, porque eu fico aquém da lei de Deus. Isso significa que a lei só vai me condenar. Como nós temos visto, a lei ela tem aquela função de apontar para Cristo. Conforme Paulo diz, o fim da lei é Cristo. Ela serviu de aio, ela serviu de pedagogo para levar-nos a Cristo. A lei ela serve justamente para fazer com que o pecador olhe para ela e diz assim: eu não sou capaz de cumprir perfeitamente o que a lei exige. Eu preciso de alguém que me substitua. Eu preciso de alguém que cumpra esses mandamentos. Eu preciso de alguém que de fato sofra o castigo que a lei imprime sobre mim, que é a morte. Eu preciso de Cristo. Então não podia ser pela lei. A lei suscita ira. Agora, Paulo então vai dar duas razões porque a promessa é por meio da fé. A primeira razão é que essa herança ela provém da fé para que seja segundo a graça. Veja o que ele vai dizer aí no verso 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Então, Deus, ele prometeu a Abraão que ele herdaria o mundo com base na fé, para que fosse uma salvação com base, não nos méritos, mas na graça de Deus. Fé e graça são compatíveis. Fé não é mérito humano. Como eu disse, a própria fé que nós temos no nosso coração para crermos em Deus é um dom de Deus. Foi Deus quem nos presenteou com o dom da fé. E é por isso, queridos, que uma vez que é pela fé, logo é pela graça. E graça é favor imerecido. Logo não tem espaço para o ser humano se gloriar. A glória vai toda para Deus da nossa salvação. Então a argumentação do apóstolo Paulo aqui, ela é muito clara, ela é muito objetiva. Ela deixa explícito, meus queridos, é óbvio que a salvação não pode ser pelas obras da lei. Por quê? Porque se for pelas obras, é mérito. Se é mérito, o homem tem participação e também merece glória na sua salvação. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória da salvação pertence ao Senhor. É por isso que é pela fé, para que seja também pela graça, pelo favor imerecido de Deus.
para que Deus seja glorificado na nossa salvação. Segunda razão pela qual a promessa de ser herdeiro do mundo provém da fé, é porque assim aqueles que têm fé podem herdar juntamente com Abraão. Então, a promessa que Deus fez a Abraão de que ele herdaria o mundo, ela é pela fé, para que também aqueles que têm uma fé à semelhança de Abraão, que têm a mesma fé que Abraão, também se tornem herdeiros dele. Veja o que vai ser dito aqui ainda no verso 16. A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, sejam os judeus, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Ou seja, a ideia de Abraão, ele é pai tanto dos judeus como dos gentios que creem nele, ou que creem em Deus, que tem a mesma fé que ele teve, que Abraão teve. Então, uma vez que a promessa ela é pela fé, logo todos aqueles que creem como Abraão herdam a promessa junto com ele, independentemente de ser ou não judeu, independentemente de ser homem ou mulher, de ser rico ou pobre. Se é pela fé, então todos nós temos a oportunidade de também sermos salvos por este mesmo Deus. Se fosse pela lei, somente os judeus. Se fosse pela circuncisão, somente os judeus seriam salvos. Mas como é pela fé, então pode ser de qualquer pessoa esta promessa, pessoa de qualquer nacionalidade, como eu, como você. Então, queridos, nós hoje podemos desfrutar deste privilégio. Nós que antes não éramos povo de Deus, agora nos tornamos povo de Deus porque cremos em Cristo, nos tornamos participantes das promessas de Deus, certo? Participantes, nos tornamos herdeiros de Deus, como nos diz a Escritura. Vamos herdar o novo céu e nova terra com Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, Isaías e todos os heróis da fé, tanto do Antigo quanto do Novo. Herdaremos a vida eterna. E Paulo, ele vai mais adiante, e aqui no verso 17, ele vai dizer o seguinte: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele que creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Veja que Paulo, ele nos leva aqui, aquele momento lá atrás, quando Deus chamou Abraão. Deus então chega para Abraão e vai dizer assim: Abraão, sai da tua tenda, vem aqui fora, olha para as estrelas do céu. Você pode contar as estrelas do céu, Abraão? Você não pode contar. Elas são incontáveis, elas são inúmeras. Mas Abraão, observe as estrelas do céu. Eu farei que você seja, assim seja a tua descendência. Você vai ser pai de muitas nações. A sua descendência será como as estrelas do céu. A sua descendência será como a areia do mar. Então, Deus fez essa promessa a Abraão. E quando Deus fez essa promessa, a Bíblia diz, Abraão tinha 99 anos. Sara tinha 90 anos. E Deus diz que ele teria uma descendência. Uma descendência que viria deles. Seria um filho dele de forma natural. E Deus fez essa promessa a Abraão. E Deus, de fato, fez com que essa promessa se cumprisse. E Paulo vai dizer, por que Deus fez isso? Porque Deus é aquele que chama à existência as coisas que não existem. Deus, ele tem poder para fazer a promessa. Ele também tem poder para cumprir todas as promessas que ele faz. Veja, eu e você podemos fazer muitas promessas, mas cumprir todas elas, aí já é uma outra situação. Às vezes você faz uma promessa para alguém com toda a boa intenção de cumprir, mas
como acontece algo que foge da sua alçada, você não é capaz de cumprir aquela promessa por alguma razão. Mas isso não acontece com Deus, porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. Ele é fiel à sua palavra e Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Então, foi por causa da onipotência de Deus que Abraão e Sara tornaram-se pais de Isaac, e dali veio uma grande descendência. É por meio da promessa de Deus que nós também podemos receber a salvação em Cristo Jesus. Fomos chamados da morte para a vida. E também é por essa mesma promessa que nós podemos crer que Deus vai nos dar como herança um novo céu, uma nova terra, um local totalmente diferente, sem a presença do pecado, sem a presença da dor, da morte, do luto, de todas essas coisas que nos fazem sofrer. Caminhando agora para as aplicações, queridos. Primeiro, a Escritura ela é muito clara ao afirmar que o homem não é justificado pelas obras da lei. Talvez você esteja aqui nesta noite e você nunca pensou que a sua forma de crer é de uma salvação pelas obras. Talvez você esteja aqui nesta noite e você foi ensinado desde pequeno a entender que você precisa fazer boas obras para poder adquirir a salvação. Veja, eu também fui ensinado assim, porque essa é a religião natural do homem. A religião natural do homem é a barganha, é você fazer por merecer a salvação, mas isso não é o que a Bíblia diz. A salvação por meio das obras é impossível. E infelizmente, nós estamos rodeados de pessoas que creem assim. Elas creem que elas vão ser salvas porque elas são religiosas. Elas creem que vão ser salvas porque elas dão ofertas para instituições de caridade. Elas creem que elas vão ser salvas porque elas não são tão ruins como as outras pessoas que praticam males por aí afora. E isso, meus queridos, nada mais é do que salvação por obras. A Escritura afirma que não tem como alguém ser salvo assim. Mesmo no Antigo Testamento, a salvação ela sempre foi pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para que toda a glória seja do Senhor, para que toda a glória pertença a Deus. Se o homem for salvo pelos seus méritos, pelas suas obras, ele vai ter do que se gloriar. Porém, como nós sabemos que isso não pode acontecer, nós sabemos que a salvação é somente pela fé, não há espaço para a glória humana. Então, abandone essas ideias de que você vai conquistar a salvação por qualquer outra coisa que Deus possa ver em você, a menos que seja pela fé em Cristo Jesus. Reconheça que você é pecador, que você é pecadora, que você não tem méritos diante de Deus, que você não é capaz de atender às demandas da lei de Deus, que você precisa de alguém que faça isso em seu lugar, alguém que tenha cumprido a lei perfeitamente, alguém que seja capaz de sofrer a penalidade que a lei traz sobre o pecado, que é a morte, em seu lugar. Cristo é o único que pode substituir você. Que você possa crer nele, que Deus então vai imputar a justiça dele em você. O que é a justiça de Cristo? É a vida perfeita de obediência, é a morte dele na cruz, que é atribuída ao pecador quando nós cremos nele. Mas que para você possa receber essa salvação pela fé, você tem que abrir mão desta mentalidade de obras, de que você vai alcançar a salvação por seus méritos. A boa notícia é que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, ou seja, ela é gratuita. Cabe ao homem se arrepender, cabe ao homem
crer em Cristo e ele vai ser salvo. Não precisa você ficar fazendo peregrinação de joelhos aí para qualquer lugar que seja. Não precisa você fazer promessas e que vai fazer isso ou aquilo. Não precisa você ficar se autoflagelando. A salvação é pela graça, não é por obras, não é por alguma coisa que você faça, é pela fé em Cristo Jesus. É óbvio que quando você é salvo pela graça de Deus, você vai querer praticar boas obras, você vai querer viver em santificação. Você vai querer viver para Cristo. E aí você vai obedecer às obras, aos mandamentos de Deus. Não para ser salvo, mas porque você já foi salvo. Segundo, lembremos os da fé que são herdeiros de Abraão. Logo, temos parte na promessa do novo céu e da nova terra. Então, nós temos aprendido aqui, queridos, que os herdeiros de Abraão são aqueles que têm a mesma fé de Abraão. Paulo havia dito anteriormente justamente isso. Nós que cremos, assim como Abraão creu no Evangelho, é que somos herdeiros dele. Temos essa herança, não é, que está prometida a nós de herdarmos um novo céu, uma nova terra. E você sabe, você e eu sabemos perfeitamente, este mundo ele é cheio de dores, ele é cheio de sofrimentos, ele é um mundo quebrado. Acontecem coisas aqui que você olha, como é que isso aconteceu? Porque nós vivemos num mundo marcado pelo pecado. É um mundo de sofrimentos, de angústias, de dores. Mas lembre-se, a Bíblia diz que nós somos forasteiros e peregrinos neste mundo. Nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é a pátria celestial. E você quer saber como é que vai ser essa pátria? Lá em Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao 4, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E agora veja: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Queridos, essas verdades, elas devem nos ajudar a recobrar o ânimo, pois, como nós sabemos, aqui neste mundo nós passamos por tantas coisas difíceis, tantas dores, tantas lutas para sermos fiéis ao Senhor, mas pode ter certeza que quando nós chegarmos no novo céu e na nova terra, um instante lá vai nos fazer entender que tudo valeu a pena. Todo o sofrimento que possamos experimentar aqui, toda a perseguição que enfrentamos aqui, todas as dores que passamos aqui por sermos fiéis ao Senhor, tudo vai ter valido a pena. E ali nós habitaremos com o Senhor. O texto vai dizer de uma forma muito maravilhosa: Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Ali não haverá morte, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor. E veja, nós nascemos com esse anseio por este lugar. Nós ansiamos pela eternidade. Todo ser humano nasce com esse anseio. Mas somente vão ter esse anseio realmente saciado aqueles que creem em Cristo. Por último, podemos acreditar na promessa de Deus, porque Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele promete. Veja, o Deus da Escritura, meus queridos, Ele é descrito como um Deus onipotente, um Deus que Ele traz à existência as coisas que não existem. A Escritura fala que por meio da sua palavra, Deus trouxe toda a criação à existência. Então, do nada, tudo veio a existir pela palavra do Senhor. Ou seja,
ali de Abraão e Sara, dois idosos, um com 99, outro com 90 anos. Deus disse: haverá filhos, e houve. Ele trouxe à existência aquilo que humanamente era impossível. Deus prometeu a Abraão que ele levaria para habitar no novo céu e na nova terra. Ele prometeu a mim e a você que nós habitaríamos no novo céu e na nova terra. Então, não há dúvidas que ele vai cumprir isto. Não há por que duvidarmos disso. Porque aquele que nos fez a promessa, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos. Que Deus nos ajude e que esta seja a nossa esperança, nosso consolo, nosso encorajamento por toda a vida. Que Deus nos abençoe. Amém.